Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo sobre as áreas de conhecimento e integração curricular. Professor Otto, já que o ensino corre por meio de disciplinas, logo o conhecimento é transmitido de forma fragmentada. Agora, o conhecimento fragmentado, ao ser apropriado pelo sujeito, ele pode se constituir numa unidade desses conhecimentos? Da forma como a gente percebe que as coisas estão acontecendo e ocorrem, não, né? Na verdade, é uma questão bastante difícil de ser respondida. A princípio, até diria que não, né? Mas nós podemos, de algum modo, minimizar isso no sentido de que outra forma essa perspectiva poderia ser de alguma forma atendida, né? E por que não, eu diria? Porque os conhecimentos, quando eles foram desenvolvidos nas suas próprias especificidades, ele tem as suas características próprias, eles têm a sua natureza, a sua objetividade, né? Ele tem o seu nicho específico, as ciências humanas, né? As humanidades, as ciências naturais, a matemática. Eu poderia até acrescentar a questão do próprio conhecimento científico e não conhecimento escolar. Então, esses conhecimentos eles têm uma especificidade própria, né? Foram desenvolvidos por conta até de um processo histórico específico, né? Os problemas mais voltados às áreas específicas do conhecimento. Então, ao se produzir um ensino em que o aluno aprende matemática, física, biologia, química, língua portuguesa, enfim, as 14 disciplinas, né, da educação básica, isso não constitui nele um conhecimento uno, né? Porque, evidentemente, veio fragmentado, veio com as suas características próprias. Então, o fato dele estar tendo aquele ensino e absorver aquele conhecimento, aprender aquele conhecimento, né, de todas as áreas, não implica que aquilo tenha uma certa unidade para ele. Agora, de um outro modo, pode-se pensar que isso pode ser alcançado, né, ou melhor, pode ser minimizado, no sentido de buscar um ensino integrado. Eu acho que aí está uma questão que precisa ser explorada para exatamente ver de que outra forma essa fragmentação pode ser minimizada. Diante do que o professor Otto acabou de falar, percebe-se que um dos desafios hoje da educação é superar a fragmentação do saber. Professor Tiago, de que forma é possível superar a fragmentação do saber? Seria por meio da interdisciplinaridade? Bom, é importante retomar essa questão e até para a gente pensar em termos práticos a própria questão da fragmentação do saber, que o que nós almejamos a princípio é significar esse saber escolar. O fato é que nós temos um currículo bastante fragmentado, com conteúdos assim dispostos e desprovidos de uma relação com os demais, o que torna o ensino bastante desinteressante ou até mesmo desestimulante para aquele que, de certa forma, é o protagonista, que é o aluno. Só que nós deparamos com um problema. Quando eu penso em retomar essa unidade, tal como o professor Otto colocou, eu esbarro em problemas em questões práticas. Fazer esse caminho na direção oposta de como a ciência caminhou na modernidade é um processo praticamente impossível. É utopia pensar que nós podemos construir um currículo que dê conta do todo, porque nós fomos formados nas especificidades. E a dinâmica da própria dinâmica do conhecimento científico se deu por conta da própria fragmentação, compartimentação. Isso vale para a ciência, foi para a própria filosofia, né? De certa forma, é uma questão que está posta e que não nos resta outra saída a não ser pensar uma alternativa para essa questão da fragmentação do saber e que não caminhe numa ideia utópica de que nós vamos conseguir constituir um saber uno. Bom, para tentar minimizar esse problema, se pensa em relacionar esses saberes, se pensa em ressignificar esses conteúdos. E aí não tem como fugir da própria reflexão em torno dos processos de ensino-aprendizagem. Essa é uma tarefa que não é nada trivial, é importante a gente destacar, porque envolve formação por parte do professor, envolve superações de resistências dentro da própria escola, porque nós temos uma tradição escolar posta. E essa tradição escolar, ela não surgiu a partir do nada, ela vem de um caminhar que a escola fez, né, sobretudo nas últimas décadas, e que tinha como finalidade o ensino médio para, de certa forma, parte da população, uma preparação para o ensino superior,
E para a grande maior parte da população, para a maior parte, seria a sua terminalidade, né? O ensino médio ele tem que cumprir com a finalidade de que tem que formar indivíduos conscientes e críticos para a vida em sociedade. E esse é o maior desafio da escola no nosso tempo. Como dar sentido a estes saberes? Os documentos nacionais, eles, de certa forma, as diretrizes curriculares nacionais, elas trazem como possibilidades o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como prática pedagógica, para nortear esse processo, na reflexão do processo de ensino-aprendizagem. No Paraná, nas nossas diretrizes orientadoras, nós temos a opção pela interdisciplinaridade e pela contextualização sociocultural. Veja que é importante destacar a palavra interdisciplinaridade. Significa que os saberes escolares, eles não podem ser transmitidos, didatizados sem uma contextualização, porque eles não surgiram desconectados. Se eu pegar, por exemplo, a ciência de referência, a física moderna, a física nuclear, ela não surgiu sem uma articulação com a sociedade da época, sem uma articulação com a cultura, com os interesses dos grupos dominantes, né? Esses saberes, esses produtos da ciência de referência, eles têm uma articulação muito forte com questões que transcendem o próprio conhecimento científico. E eu não posso omitir na escola essas ideias quando eu faço a didatização dos saberes escolares, né? Nas diretrizes curriculares estaduais, então, a interdisciplinaridade é fortemente ligada à contextualização, ou seja, um ensino contextualizado é o nosso grande desafio. Para o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, a Secretaria de Estado da Educação, ela traz uma reflexão em torno de eixos epistemológicos articuladores do currículo. São dois: a leitura e a problematização. Nesse sentido, nós convidamos os professores a repensar o conhecimento, a gênese do conhecimento e que implicações isso tem para a ação na escola. Entender a leitura e a problematização nessa perspectiva é fundamental para poder pensar a interdisciplinaridade, né? Por outro lado, nós também teremos os eixos metodológicos, iniciação à pesquisa e tecnologias, mídias e comunicação. Eu estou antecipando essa informação que fará parte, inclusive, né, professor Otto, de uma formação futura. Mas, nesse sentido, em termos práticos, o resumo é repensar o ensino e a aprendizagem. Professor Otto, que concepção educativa você tem ao tomar o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico? A questão do trabalho como princípio educativo, né, e a pesquisa como princípio pedagógico, isso, na verdade, reflete um pouco o modo, né, as concepções, quando se pensa sobre educação, quando se pensa sobre o mundo, o homem, a sociedade, e o próprio processo da construção do conhecimento científico, né? Isso, portanto, está muito relacionado. Aliás, só aproveitando um pouco a questão que foi colocada acerca da fragmentação do saber, acrescentando o que o Tiago colocou, eu diria ainda que a dificuldade que torna essa possibilidade, essa intencionalidade, com um certo grau de dificuldade, é que a própria sociedade reflete, né, a forma como esses saberes são organizados. E isso, de algum modo, também traz uma dada dificuldade para se buscar, né, uma unidade, uma integração melhor. Porque hoje a gente percebe, a sociedade também reflete essa fragmentação. Você tem as áreas, né, profissionais, você tem aquele especialista que é especialista da especialidade, né? Você tem hoje no ramo da medicina tantas especialidades, no ramo da própria física, da própria química, da própria ciência. Então, isso é uma outra questão, uma outra variável que dificulta um pouco o processo de você buscar uma unidade, né? Ou a superação dessa fragmentação. E aí a questão de se pensar, né, o trabalho, né, como um princípio educativo, como eu disse, reflete essa visão de mundo. Porque o trabalho, quando nós pensamos nessa perspectiva, ele tem um significado fundamental, porque o trabalho ele está muito associado, né, à própria existência humana, à própria existência do homem. Nessa perspectiva, entende-se que o trabalho, na verdade, né,
o homem produz a sua existência por meio do trabalho. O trabalho é uma ação, né, até de caráter ontológico, no sentido de possibilitar e até de garantir essa existência humana. Então, quando nós pensamos desse modo, isso implica em visões, né, de sociedade, em visões de mundo. Por exemplo, se a gente olhar para a sociedade capitalista que nós vivenciamos hoje, o trabalho não tem esse significado, né? O trabalho tem outro significado, um significado de força de trabalho, de venda da sua força de trabalho. Um trabalho utilizado para produzir riquezas, inclusive, para a gente perceber essas diferenças, essas desigualdades que ocorrem hoje na sociedade. Então, é preciso que se reflita acerca desse princípio, né? Porque essa é uma questão central para a educação, né? A educação, ela tem também as suas finalidades, os seus valores, e nós, educadores, defendemos a educação como um valor social, como um direito social, e não de uma outra perspectiva como um produto, né? Como algo que possa ser explorado, vendido, né? Então, essa é uma das questões que está por trás desse princípio quando temos o trabalho como um princípio educativo. A outra, que toma a pesquisa como um princípio pedagógico, é uma perspectiva bastante interessante. Inclusive, se faz presente nos próprios documentos norteadores, que são as diretrizes, né? Que tanto do MEC como as nossas também estaduais, tem nessa possibilidade uma interessante forma do professor trabalhar. Porque a pesquisa, ela tem a finalidade científica, ela tem a finalidade de se resolver um problema, de produzir conhecimentos, mas ela tem um outro lado, que é a possibilidade da aprendizagem, né? O aluno, quando desenvolve alguma atividade numa perspectiva investigativa, ele tem muito mais interesse e ele aprende muito mais, porque ele se coloca como protagonista ali no processo de ensino-aprendizagem, e isso traz uma outra motivação, tanto ao professor quanto ao aluno, né? Então, essa possibilidade de se ter a pesquisa como princípio pedagógico é algo que a gente precisa reelaborar, reaprender não diria, né? Mas de alguma forma refletir melhor, né? Até porque quando nós tomamos essa possibilidade, vem uma situação bastante interessante, que é desenvolver o ensino por meio de problematizações, né? De problemáticas. Isso implica também em você enxergar o próprio processo do conhecimento científico, né? Porque as coisas que são desenvolvidas, que são criadas na ciência, elas tomam a sua gênese através de um problema. Então, quando algum conhecimento na física, né, as leis da conservação da energia, as leis da conservação do momento, os princípios físicos, os princípios matemáticos, biológicos, químicos, eles foram desenvolvidos a partir de problemáticas que o homem se defrontou na sua própria história. Então, essa é uma forma pelo qual o próprio conhecimento científico se desenvolve. E quando nós tomamos isso numa perspectiva de ensino, isso recoloca essas questões a serem discutidas e a serem problematizadas e traz, portanto, todo esse ganho pedagógico que eu considero formidável, né? É motivar, é colocar o aluno no sentido de ir atrás, de buscar, de pesquisar, de se perguntar, de se questionar. Hoje a gente perdeu aquela característica que no ensino fundamental é bastante presente, né? O aluno que pergunta o porquê, por que sim, por que não. Isso, aos poucos, o professor, de alguma forma, vai minimizando para o aluno, né? Então, nós precisamos resgatar novamente essa questão instigante, né? De perguntar, de questionar, de saber porquê, de querer saber, enfim. Nisso tudo, eu acho que está aí a pesquisa como um princípio pedagógico. E para finalizar, professor Otto e professor Tiago, é possível ter nas escolas hoje um ensino integrado com as dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e cultura? Veja que essa é uma questão, acho que fecha um pouco a nossa discussão, né? Porque, como o Tiago problematizou bem aqui, né, Tiago, nas suas colocações, desta integração, e é preciso se compreender os limites de se fazer essa integração. Não é o ensino fragmentado em que o aluno
receba, né, o ensino da matemática, da física, receba esse conhecimento fragmentado, concentrado num único sujeito, que vai dar a unidade, vai dar a totalidade, vai dar a compreensão do todo, né? Vai dar a integração de todas essas questões, de todos esses pontos que estamos destacando, né? Agora, é preciso se pensar e se ver como pode se articular isso. Um dos caminhos que já colocamos aqui, o Tiago colocou muito bem, né, a possibilidade de se minimizar, de se fazer enfrentamento, né, à fragmentação, né, Tiago, como você bem colocou, é você buscar uma possibilidade de se ter essa integração considerando essas dimensões, né? Aliás, o conhecimento científico tem essas dimensões, né? A ciência é humana, né? A ciência é falha, a tecnologia vem da ciência, né? A ciência também tem o seu aspecto da cultura, né? Então, essas dimensões, né, do ensino, do conhecimento, podem ser aproveitadas aí, né, nos processos de ensino e aprendizagem para se possibilitar situações em que isso venha a ocorrer e que essa integração possa ser, de alguma forma, ser atendida, né, em alguma medida. Por isso, algumas possibilidades, como o Tiago até colocou, né? E certamente essas possibilidades elas vão considerar muito bem a contextualização, né, a interdisciplinaridade e essas propostas que, inclusive, né, já foi aqui de alguma forma colocada pelo Tiago. Então, acho que é possível, mas é muito problemático, é muito, né, não é trivial, é complexo também. Aproveitando o gancho, professor Otto, e em relação à sua questão, Keila, eu recolocaria na seguinte forma. É possível dar sentido ao currículo escolar no ensino médio? É possível dar sentido a estes saberes que são, de certa forma, tradicionalmente trabalhados, envolvidos na escola? Eu penso que sim. Concordo com o professor Otto, não é uma tarefa fácil, não é nada trivial, envolve um processo de reflexão. Só que, antes de tudo, eu gostaria de pontuar de forma crítica. Não é criticando a fragmentação da ciência moderna, não é criticando a composição disciplinar do currículo apenas que nós vamos dar conta de resolver esses problemas. Envolve um amplo esforço no sentido de compreender, em primeiro lugar, por que eu ensino determinada disciplina. Qual é o papel dessa minha disciplina no currículo escolar? Os saberes escolares que compõem essa disciplina provêm da onde? Qual é a relação destes saberes com os saberes de referência? Qual é a finalidade no sentido do sentido macro de currículo daquele saber estar ali? Então é necessário que, de certa forma, os professores façam essa retomada crítica. Não é reaprender, mas é rever. Rever o que se ensina, por que se ensina dessa forma e levar em consideração um ponto extremamente importante. Quais são os mecanismos de aprendizagem daqueles que estão na sala de aula, dos nossos alunos, dos nossos adolescentes. É uma questão extremamente fundamental. Só assim a escola poderá competir com as outras instâncias socializadoras de conhecimentos que nós temos em pleno século XXI. Então, deste modo, nós professores, não nos podemos nos eximir dessa responsabilidade de refletir sobre o currículo, sobre a disciplina e sobre como conduzir, mais do que nunca, sobre os processos de ensino e aprendizagem. A interdisciplinaridade da forma como ela vai acontecer, se é por uma visão X, uma visão Y, não importa nesse momento. O que importa é a criticidade daqueles que estão por detrás desse processo, que são os professores, a comunidade escolar, né? O fundamento pela qual o trabalho docente vai ser desenvolvido, se tiver respaldo nas ciências da educação, ele é um detalhe, é o menor detalhe. O que importa mesmo é que, de certa forma, os professores abracem essa causa, reflitam sobre os seus saberes, que, de certa forma, a escola possa continuar cumprindo com a sua função de socializar os saberes e permitir trazer para o protagonismo aqueles que, de certa forma, foram fadados à periferia, que são os nossos estudantes. Ok. E o nosso bate-papo sobre as áreas de conhecimento e integração curricular termina aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer tê-los conosco. O prazer foi todo nosso. E esperamos que essa discussão tenha ajudado a tirar as dúvidas e aprofundar as questões sobre as áreas de conhecimento e integração curricular. Tchau e até a próxima!